Muito boa tarde, muito obrigado pela sua companhia. Estamos começando mais um Tarde News. É o primeiro Tarde News da semana, também o primeiro Tarde News do mês de junho. Você é o nosso convidado a ficar conosco até 5h10 da tarde. Sempre ao vivo aqui na Fonte TV, canal 5.1. Você sabe, também pode acompanhar a nossa programação pelo redefonte.com ou no YouTube /Redefonte. E na edição de hoje você confere que a polícia prende suspeito de matar um colombiano em uma disputa pelo tráfico de drogas. Também na edição de hoje você acompanha que a Aparecida de Goiânia inicia buscas de material de pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, a fim de que esse material possa servir para proteger pessoas que ainda não tiveram ou que estão sofrendo com a doença. E ainda, com as portas fechadas, empreendedores da região da 44 podem se qualificar. É tudo isso e muito mais aqui no Tarde News. Começa agora. Estamos de volta agora, em definitivo, até 5h10 da tarde. Você sabe, é segunda-feira, é 1º de junho e nós temos um mês todinho para irmos juntos aqui na sua Fonte TV, no seu canal 5.1, no redefonte.com, no YouTube /Redefonte. É o Tarde News que está somente começando e para a gente iniciar, um exemplo de irresponsabilidade sendo registrado pela Polícia Rodoviária Federal. Conta aí, Miriade Cavalcante. Na tarde de ontem, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal flagrou 3 motociclistas participando de racha na BR-060 em Abadiânia, região central do estado. Os pilotos realizavam diversas manobras perigosas entre os veículos, oferecendo grande risco à segurança do trânsito. Durante a corrida, os condutores abandonaram as motocicletas e fugiram por um matagal. Os veículos foram apreendidos e seus proprietários vão ser autuados por diversas infrações de trânsito. As multas aplicadas às 3 motos chegam a R$21 mil. Olha, falamos aí de 3 motos, de 3 condutores que estavam praticando irregularidades no trânsito na BR-060 e agora a gente fala de um só que tentou aprontar, que tentou fugir, mas não conseguiu não. O suspeito foi detido depois de tentar furtar uma farmácia. O caso aconteceu no setor leste de Vila Nova, aqui em Goiânia. E os detalhes agora a gente confere com a Eunice Fleury. O gerente da farmácia acionou a polícia após perceber que o cofre estava arrombado. A equipe fez buscas pelo local e conseguiu encontrar o indivíduo escondido no telhado do estabelecimento. Com ele, foram encontradas lixadeira, marreta e equipamentos usados na abertura do cofre. De acordo com a corporação, o suspeito confessou ter entrado na mesma farmácia outras 2 vezes de abril para cá. Em uma das vezes, conseguiu levar R$37 mil. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Goiânia. Falamos de problemas no trânsito, desrespeito às normas de segurança viária, também falamos aí de furto e agora não pode faltar, Sempre a gente fala aqui sobre o tráfico de drogas e hoje trazendo informações diretamente do sudoeste de Goiás, lá de Jataí, novamente Miriade tem informações, conta aí. Na noite de ontem, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante 421 quilos de droga, transportados em um veículo na BR-364 em Jataí, região sudoeste do estado. O condutor era um homem de 36 anos, que estava acompanhado de uma jovem de 22 anos. O suspeito confessou aos policiais ter pegado a droga em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ele ainda informou que o entorpecente teria Goiânia como destino e que pelo transporte receberiam R$10 mil. O casal, os produtos e o veículo foram encaminhados à central de flagrante da cidade. Aí tem mais informações aqui das rodovias. É que na noite de ontem, um homem de 32 anos provocou um acidente na BR-060 em Anápolis. Ao fugir do flagrante, ele bateu o veículo no muro de uma residência e acabou abandonando o veículo. E dentro desse veículo estava a esposa e também 2 crianças, uma de 5 e outra de 10 anos. Na abordagem policial, a mulher informou que o condutor não tinha permissão para dirigir e que o veículo que estava com ele estava com a documentação vencida. Como se não bastasse, o carro também estava com os pneus lisos, estavam carecas. O veículo acabou sendo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, O rapaz acabou fugindo, mas vai ter essa multinha, algumas multinhas para pagar. Na tarde de ontem, uma mulher de 25 anos acabou morrendo depois de sofrer um acidente também lá na BR-060.
BR-060 entre Acreúna e Indiara, no sudoeste de Goiás. Um condutor que passava pela via visualizou, observou esse ocorrido e conseguiu chamar a PRF. A Polícia Rodoviária Federal, então, buscou a ajuda do IML. A polícia agora investiga a causa do acidente. A investigação fica a cargo da Polícia Civil. Mais uma tragédia, então, nas rodovias, no nosso trânsito. E a Polícia Civil também prendeu um homem que tem uma vasta ficha criminal e é suspeito de ter matado a tiros um colombiano de 41 anos no mês passado. Esse caso aconteceu aqui em Goiânia e o crime teria como motivação a disputa pelo território do tráfico de drogas. A informação a gente confere agora com Segismar Júnior. Conta aí, Segismar. Muito boa tarde a todos que estão ligados no Tarde News. Pois é, a gente traz então aqui a notícia da prisão, do suspeito de ter participado desse crime que nós relatamos aqui. Júnior Borges Mesquita, de 30 anos, é o vulgo Branquinho. Ele é suspeito de ser o autor do homicídio do colombiano Valentim Rodrigues Cueni, de 41 anos. As imagens, inclusive, mostram, momentos antes dessa execução. Quem vai trazer maiores detalhes sobre a motivação e outras informações sobre esse homicídio é o delegado Raniel Almeida, delegado aqui da Delegacia de Homicídios. Delegado, boa tarde. Como esse homicídio aconteceu e qual foi a motivação, segundo as investigações? Muito boa tarde a todos. Esse homicídio aconteceu no dia 25 de abril de 2020. Desde então a gente iniciou as investigações. Esse caso chamou um pouco mais atenção do que o normal, porque a vítima foi baleada quando estava com a criança recém-nascida no colo, que por muito pouco também não foi baleada. Ela se lesionou com a queda ao cair do colo do pai. E então nós passamos a investigar. Essa vítima, nós conseguimos apurar que seria um pequeno traficante de drogas ali no setor São José. E o suspeito, também nós identificamos, também seria traficante de drogas e estaria agindo ali na mesma região. Essa então seria a motivação do crime. Foram disparos a tiros, essa criança também foi atingida? Como que aconteceu ali na prática? A criança estava no colo do pai, o pai sofreu alguns disparos de arma de fogo, mas a criança não foi atingida pelos disparos. Ela acabou se lesionando ao cair do colo do pai. Agora, há também, delegado, uma outra linha de investigação que vocês vão apurar, que é a questão de um relacionamento amoroso, envolvendo uma mulher que teria já sido companheira ou esposa da vítima e estaria com o autor. Como que é isso? A vítima foi casada por cerca de 10 anos com uma brasileira com quem teve 3 filhos. E nos últimos meses havia se separado dessa companheira e essa companheira teria então passado a se relacionar amorosamente com o suspeito do crime. Chegou a morar com esse suspeito durante alguns meses, mas havia desistido desse novo relacionamento e estava tensionada a voltar com o relacionamento que possuía com o seu ex-marido. Então, esse também é um fator a mais para esse cometimento desse delito. Foi apurado se essa criança que estava no colo, ela é filha dessa mulher que é ex-mulher da vítima? É filha dessa mesma mulher, a criança que estava no colo. Ou seja, é o crime dizimando o próprio criminoso, envolvendo inclusive uma situação calamitosa. Chama a atenção da polícia isso, delegado? Sem dúvida nenhuma, Chama atenção porque nesse caso aí a disputa do tráfico de drogas não poupou nem uma inocente que poderia muito bem ter morrido aí, que é essa criança, um bebê recém-nascido. Então a linha de investigação principal é de fato o tráfico de drogas, mas o fato também dessa mulher ter largado o suspeito para voltar com o ex-marido também chama atenção e é um fator a mais como motivação. Eu agradeço, então, que o delegado Raniel Almeida, da Delegacia de Homicídios, veja que situação, Essa criança, a imagem não ficou muito nítida, não, mas ela aparece justamente quando a vítima, o pai dela, esse colombiano que foi morto, estava correndo. Ela é filha, a mãe dela, atualmente, segundo a polícia, estaria tendo relacionamento com o autor do crime, o cara que teria matado o pai da criança. Eu volto aos estúdios do Tarde News. Obrigado, Segismar Júnior. E antes da gente voltar aqui para o nosso estúdio, começar a nossa entrevista, temos aqui, informações do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Goiás, que fez o resgate de uma raposa. Isso aconteceu no centro de Quirinópolis, município a 290 quilômetros aqui da capital. Esse animal foi encontrado no corredor externo de um escritório no centro da cidade, e apesar de agitada, essa raposa não ofereceu nenhuma resistência ao ser capturada e logo ali foi solta na natureza. Então, esse trabalho aí do Corpo de Bombeiros, os heróis da vida real também contribuindo para devolver esse animal selvagem à natureza
em devida segurança. E com a crise do coronavírus, o orçamento financeiro apertou. Alguns gastos precisam ser revistos. Nesse caso, as mensalidades das escolas, das faculdades entram em discussão, né? O que pode, o que não pode ser diminuído com isso, né? Com a suspensão das aulas presenciais, pais responsáveis podem ou não pedir a redução desse valor. Para nos ajudar a entender quais são os direitos, os limites desses direitos dos contratantes e também os direitos das instituições em questionar nessa redução no valor, a gente conversa com um especialista em contratos, o advogado Hugo Franco, está aqui com a gente. Doutor, obrigado pela presença do senhor, boa tarde. Boa tarde, Marco Antônio. Doutor, para a gente começar, quem está certo nessa história toda aí? Aquele que faz o contrato ou a instituição de ensino que não quer fazer a redução? O que nós entendemos é que neste momento não se pode determinar que um lado ou outro esteja certo. É importante buscar o equilíbrio. Entendemos que a legislação não foi preparada para essa situação que nós estamos vivendo nesse momento. Existe um contrato, quando esse contrato foi realizado lá em dezembro, na época da sua matrícula, existia uma expectativa. E claro que o coronavírus mudou toda a realidade, não só social, como a própria realidade contratual. No momento, o que a gente entende e que é importante deixar claro para as pessoas é que o contrato de ensino não é um contrato de prestação continuada. Ele não é um contrato mês a mês. Ele é um contrato global, ele tem um preço único, parcelado em 12 vezes. Isso é importante entendermos, ou seja, o custo total daquele ano de ensino, daquele aluno, ele já está programado no ano anterior e a escola já fez as contratações, ou seja, ela já se obrigou com aqueles compromissos durante todo o ano. O pagamento é que é parcelado, Marco Antônio. Então, é importante deixar isso claro para as pessoas entenderem. Então, se os pais têm o interesse ali de interromper o contrato agora no meio do ano, eles podem ter um valor a mais a pagar, podem não conseguir ficar livre dessa dívida ainda restante. O próprio contrato já deve ter mecanismos prevendo como é que se daria uma eventual multa por uma rescisão antecipada ou não cumprimento dessa obrigação, uma penalidade. O próprio contrato deve prever isso, independente da pandemia, os contratos já previam isso antes, independente do coronavírus. A questão é, será que aquela regra prevista no contrato, ela deve prevalecer mesmo diante da atual situação do coronavírus? Esse é o ponto-chave que a gente deve buscar o entendimento. O judiciário sempre pode ser buscado. O problema é que, nesse momento, nem antes ele já não funcionava bem, já não atendia bem as necessidades, os anseios da população, da sociedade, agora menos ainda. Então, a gente diz sempre, negocia, procure a instituição, tente renegociar o valor, seja uma postergação, seja um adiamento do pagamento, ou seja uma redução neste momento, mas procure a instituição, procure negociar. Por outro lado, a gente orienta as instituições de ensino que se antecipem, que ao invés de esperar o pai procurá-los e tentar uma solução pontual para cada um daqueles contratos, que ela já possa fazer uma previsão para todos igualitária, prevendo um desconto igualitário, de modo que, se antecipando, ela pode evitar maiores problemas de cancelamento, o que vai impactar muito mais para ela. Doutor, quando a gente pega aí todo início de ano, né, a justificativa ali do reajuste, as escolas falam, olha, a água aumentou, a energia aumentou, o gasto com funcionário, com limpeza, aí agora a gente vai lá questionar alguma coisa e a instituição fala o seguinte, olha, com energia eu gasto 2%, com água é 0,5%, tem essa diferença para aumentar, tem o aumento, né? Tem a justificativa do aumento do custo, mas para reduzir o valor das parcelas não se justificam, então, a redução nesse consumo. É bem por aí, Marco Antônio. As escolas, ao quererem aumentar a mensalidade, justificam que a energia representa um percentual do custo maior. E agora, nesse momento, essa energia, ou essa água, ou material de limpeza, outros elementos que estão tendo o seu consumo reduzido, não representam um percentual tão grande, realmente, daquele custo do contrato. Nós não sabemos determinar ao certo qual o percentual, mas a verdade é que houve redução, ok? Mas também houve alguns incrementos de custo. Por exemplo, as escolas não estavam preparadas para as plataformas eletrônicas de aula remota. Elas tiveram que agregar esse serviço, contratar esse serviço para disponibilizar, para poder cumprir o contrato.
ok? Então, houve alguns aumentos, mas é proporcional, ou seja, o que aumentou foi o mesmo tanto que reduziu? Não necessariamente. Por isso a gente diz sempre, o entendimento, buscar a conciliação, a conversa. Agora, eu não tenho dúvida, Marcos, que nesse momento é necessário sim um desconto, uma redução das escolas. O que nós temos visto aí no mercado, umas dando 15%, outras 30%, algumas até 50%. Eu não tenho ouvido, pelo menos não escutei ainda, nenhuma instituição de ensino que não se prontificou a, de alguma forma, transferir uma parte dessa redução para os pais. Isso eu não tenho visto, né? Pode ser que até recebeu notícia de São Paulo, uma escola ou outra, mas aqui na nossa região, aqui no nosso centro-oeste, eu não tenho ouvido falar nada. Eu também quero dizer que as escolas, quando elas modulam o contrato lá em dezembro do ano passado, se ela está preparada para uma aula online, uma aula remota, ela tem um custo, ou seja, é um professor, a sua sala, e ela está vendendo aquele contrato ali para 2.000, 3.000 pessoas. Então, ela consegue fazer um custo bem menor. Por quê? Porque ela já vai receber muito mais por aquele curso e ela tem um custo só com o professor. No caso das nossas escolas aqui em Goiás, aqui em Goiânia especificamente, da do meu filho, por exemplo, a professora que dava aula para o meu filho, ela continua dando aula só para a turma do meu filho. Então, aquela aula que hoje é online, ela não está sendo barateada porque ela está sendo vendida para mais pessoas. O que houve foi uma redução no custo operacional da escola, né? Energia, como nós dissemos, energia, água, produtos de limpeza, eventualmente até uma redução com segurança, pessoal da administração que eventualmente possa ter sido demitido ou entrou em férias, suspensão do contrato de trabalho, outras coisas assim. Mas há uma impressão geral das pessoas de que, por ser remoto, é mais barato. Sim, a aula remota, a aula online, quando programada para ser, quando o produto é formatado para ser online, de fato, ela é mais barata. Você consegue, o chamado ensino à distância, você consegue ter acesso a uma qualidade de ensino muito superior do que aquela presencial, por um custo muito mais barato. Porém, não é o que nós estamos enfrentando na pandemia, tem que deixar isso claro. As escolas não estão, em razão da aula passar a ser à distância, tendo um custo diretamente com a aula reduzido. O que nós temos são os custos operacionais reduzidos. Então, o melhor de tudo, nesse momento, é o diálogo, né? Um equilíbrio entre as partes. Não só, Marco Antônio, me permite, não só na questão de ensino, o diálogo na vida sempre é o melhor para todos. E no direito, nunca foi diferente. Às vezes, os advogados, eles são um pouco preparados na faculdade para o acirramento dos ânimos, pensando sempre num processo. Porém, de uns anos para cá, essa dinâmica tem mudado e os profissionais da advocacia, o seu corpo todo, estão um pouco mais preparados, aliás, muito melhor preparados para enfrentar essas situações de mediação. Ou seja, a conciliação sempre é a melhor solução. Às vezes, não é possível você atingir a conciliação. Quando não é possível atingir a conciliação, o judiciário está com as portas abertas para atender as demandas da sociedade. Mas o importante é, primeiro, tenta-se negociar, faz um esforço para depois, eventualmente, demandar, se for o caso. O senhor falou de uma questão interessante para a gente finalizar aqui, doutor Hugo, a respeito justamente desse equilíbrio, né, desse diálogo. Até para a própria instituição não é vantagem postergar isso, né, levar para o judiciário, porque aí fica esse pagamento das mensalidades suspenso e não se sabe quando vai receber. Perfeito. As instituições, na medida que elas não flexibilizam, o que pode acontecer é que o pai do aluno ele para de pagar porque ele discorda de um desconto menor que foi dado ou de nenhum desconto que foi dado, ele para de pagar, aí para a instituição é pior ainda, porque deixa de haver um fluxo de caixa de entrada para fazer frente às obrigações que ela tem. Então, sim, para a instituição de ensino é interessante negociar, é importante negociar para manter um fluxo de caixa. Também gostaria de dizer outra coisa, Marco Antônio. Nós temos a educação infantil, nós temos o ensino fundamental, início e fim, e nós temos o fundamental e o médio. O que é que acontece? Na educação infantil, especificamente creches, por exemplo, o ensino à distância, ele não é possível, porque a própria natureza jurídica, o próprio conceito do contrato é entregar a criança à creche para que a mãe possa ir trabalhar, exercer sua profissão. Então, o remoto, ou seja, o à distância para esse tipo de contrato, ele não atende, ele não é uma solução possível.
A partir do ensino fundamental, do início, que é o 5º ao 6º ano, e aí por diante, você consegue até adequar alguma coisa na questão do remoto. É claro que você tem um prejuízo, evidentemente não é igual, apesar de que as novas tecnologias serão incorporadas com certeza daqui para frente, né, à educação de uma forma geral, mas eu me preocupo um pouco com essa mãe, com esse pai que contratou a educação infantil. Nesse caso, realmente, no meu entendimento, o contrato ele está descontinuado e ele não cumpre o seu objetivo, então haveria ali a necessidade de uma rescisão. Me preocupa também para o lado das instituições de ensino, porque sofrerão muito, poderão quebrar, muitos terem suas portas fechadas, e isso é ruim para um todo, né? Por quê? Porque o sistema privado complementa o público. Se a gente já não tinha antes, você sabe que o poder público não atendia a necessidade com CIMEIs, com creches, enfim, não atendia aquela demanda já da sociedade. Imagine agora com a rede privada sendo esvaziada, a necessidade da rede pública sendo aumentada porque as pessoas perderão seu emprego, precisarão deixar seus filhos na escola pública e a gente não tem a rede pública com condições de atender essa demanda. Então é preocupante a situação. Tá certo. Doutor Hugo Franco, obrigado pela presença do senhor. Esse é um outro debate que a gente, inclusive, precisa de mais tempo para fazer, mas a gente agradece a presença do senhor por vir aqui orientar, então, nosso telespectador sobre a questão de contratos com as instituições de ensino nesse período de pandemia e restrição das aulas presenciais. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, muito obrigado. Não é novidade que o comércio do entorno da 44, ali a região da Avenida 44, sofreu imensos reflexos econômicos por conta do período de isolamento social, né, e impedimento para que as lojas possam ter as suas portas abertas e possam atender ao público. Mas esse período também é propício para que os empreendedores aproveitem para se qualificar. Segismar Júnior tem mais informações para a gente. Conta aí, Segismar. O paradão neste shopping, que faz parte da região da 44, persiste há alguns meses por conta da pandemia. Mas a administração do empreendimento aproveitou este momento de ociosidade e firmou parcerias com instituições como o Sebrae para a disponibilização de vários cursos à distância e gratuitos para os lojistas. Desde inteligência emocional, porque é muito importante a pessoa estar bem de cabeça nesse momento, né? Até gestão financeira e marketing digital de uma forma mais estratégica. Não só da parte operacional ou visual, a parte de estratégia mesmo. O que é um investimento interessante de ser feito, como ele deve ser feito dentro de cada plataforma. Então, foi um curso bem completo. Mesmo com a falta de clientes presencialmente, a Sara, que tem uma loja de moda feminina, continua frequentando o espaço. E olha que ela tem motivo para isso. Pois é, se os corredores do shopping estão, por enquanto, ainda vazios, né, e escuro por causa desse período de pandemia e do decreto municipal, os lojistas aproveitaram essa oportunidade, esse momento, justamente para se capacitarem. A Sara, que é dona aqui da loja, aproveitou esse momento para trabalhar o marketing digital e fez vários cursos, Sara? Isso, exato, né? Devido a acontecimento, né, que a gente não esperava, eu entrei meio que em pânico. Eu falei, nossa, e agora, né? Eu sou acostumada aqui a receber muitas pessoas. Então, eu pensei, por que não abraçar a causa, já que o shopping está dando essa oportunidade para a gente de fazer os cursos. Apesar de não ter feito nenhuma venda presencial nos últimos meses, a loja conseguiu vender pela internet o equivalente a 70% da comercialização que ela fazia aqui na loja. O curso de marketing digital contribuiu e muito para o sucesso das vendas. Eu fiz todos os cursos possíveis e voltados mais ainda para o marketing digital, que é o que a gente está precisando agora. Investindo mais em redes sociais, em sorteios, blogueiras. E com isso eu consegui um engajamento muito grande e teve aumento muito nas vendas. A gerente de marketing do shopping explica que antes da pandemia, o empreendimento já realizava palestras e cursos presenciais para os lojistas. O investimento em capacitação online teve uma boa receptividade pela maioria dos comerciantes. A profissionalização dos nossos lojistas e dos nossos parceiros sempre foi muito importante para o Shopping Galo. Então, nós já tínhamos esse processo acontecendo, migramos para as plataformas digitais, mas isso foi muito bem aceito. Os lojistas já tinham uma certa participação ou já estavam presentes na rede social, de uma forma mais tímida, mas estavam. E aí a gente conseguiu fazer com que isso fosse melhor movimentado e tivesse resultados mais profissionais.
Então ali uma oportunidade, né, para os empreendedores, lojistas da região da 44 já se prepararem, já se recuperarem. E quem também trabalha com a ideia de recuperação é o pessoal lá de Aparecida de Goiânia, a Secretaria de Saúde de Aparecida, que começa a coletar as amostras de sangue das pessoas que já conseguiram se recuperar da Covid-19, dos efeitos do coronavírus, para auxiliar no tratamento, então, dos pacientes que ainda estão em estado grave da doença. Esse é o chamado plasma, né? Um componente sanguíneo que é retirado, então, do sangue dessas pessoas que já se recuperaram e podem servir para salvar a vida daquelas pessoas que ainda estão com dificuldade, que ainda lutam para se recuperar, para vencer essa barreira, esse grande desafio chamado coronavírus. Sem aulas presenciais, especialistas orientam a negociação com os prestadores de serviço do transporte escolar, ao invés do rompimento unilateral, que é aquele fato de os pais deixarem simplesmente de mandarem os filhos, já que não tem aulas, e, consequentemente, também não providenciarem o pagamento daquele prestador de serviço. Veja aí. Pablo é dono de uma empresa de transporte escolar. Por causa da pandemia, teve vários contratos cancelados e outros clientes deixaram de pagar. E os poucos que restaram, nós tivemos que adotar algumas medidas de desconto, dando de 20% a 30% de desconto para continuar. Apesar da van não estar rodando, temos um custo muito alto. O carro parado ele gera depreciação, o carro passa a quebrar mais e tem a questão da prestação que a gente tem que honrar todo mês junto ao banco. Evanúzia é dona de casa e foi uma das mães que preferiu fazer acordo. Eu não vou deixar de honrar com o pagamento, tendo em vista que ele tem as despesas dele. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, recomenda exatamente isso, que consumidores e fornecedores negociem soluções alternativas. Para isso, foi elaborado um documento com as recomendações. O objetivo da Senacom é minimizar impactos econômicos de consumidores e prestadores de serviços, evitando assim o rompimento do contrato ou abertura de processos administrativos ou judiciais. A gente está tentando aqui trazer algumas alternativas para evitar a rescisão contratual. Agora, isso é claro, considerando os casos em que esses consumidores não sofreram impacto financeiro significativo durante a pandemia. E com essa informação, a gente encerra o Tarde News de hoje. Espero poder contar novamente com você amanhã e durante todo o mês de junho. Fique com Deus. Tchau, tchau.